Em 1589, nos recantos ocultos do Louvre, um homem, Henrique III, rei da França, contemplava seu reflexo, exalando uma satisfação secreta que não podia revelar publicamente. Com mãos delicadas e bem cuidadas, ele alisava as dobras de um vestido de seda adornado com fios de ouro. Um decote profundo revelava um peito empoado e o mais fino pó de arroz francês espalhado sobre ele. Colares de pérolas adornavam seu pescoço, brincos delicados adornavam suas orelhas e uma opulenta peruca loira adornava sua cabeça. Um toque de ruge acentuava suas bochechas. Naquele breve e valioso momento, o rei Henrique III se transformou em uma mulher misteriosa, elegante e cativante, a personificação clandestina de seus desejos mais profundos e proibidos. Esta era a verdade oculta de um dos governantes mais influentes da Europa. Durante anos, o rei da França manteve uma identidade feminina e privada, conhecida apenas por indivíduos selecionados. Em um reino devastado por conflitos religiosos e mentiras políticas, Henrique só encontrou tranquilidade ao trocar suas vestes reais por trajes que refletissem sua verdadeira identidade. No entanto, como o último monarca da dinastia Valois, Henrique III, se transformou na figura mais enigmática e controversa da realeza francesa. E por que sua imagem foi tão manchada por adversários que, mesmo hoje, poucos compreendem a verdadeira história desse governante extraordinário? Esta narrativa começa em 19 de setembro de 1551, no Palácio de Fontainebleau. Lá, nasceu um menino chamado Alexandre-Édouard de France, o quarto filho de Henrique II e da rainha Catarina de Médici. Desde a infância, o jovem príncipe, mais tarde conhecido como Henrique III, demonstrou preferências distintas das de seus irmãos. Enquanto Carlos demonstrou desde cedo um fascínio pela guerra e pelas táticas, Francisco apreciava a caça e as atividades tipicamente nobres. Alexandre-Édouard sentia-se atraído por interesses diferentes. Ele favorecia a sofisticada sociedade das damas da corte, cativado por seus vestidos elaborados, joias brilhantes e discussões eruditas sobre poesia, literatura e arte. Catarina de Médici, sua mãe astuta e politicamente esperta, reconheceu rapidamente suas qualidades distintas. Contrariamente ao que era comum para um príncipe do século XVI, Alexandre não demonstrava inclinação para atividades tradicionalmente masculinas. Ele abominava a caça, achava a esgrima rudimentar e pouco refinada, e preferia conversar sobre sonetos italianos ou observar criadas decorando os aposentos do palácio, em vez de dominar a esgrima. Inicialmente, Catarina se esforçou para modificar seu comportamento, fornecendo tutores mais rigorosos. No entanto, logo reconheceu que era mais tático e prático abraçar a natureza do filho e aproveitá-la nas disputas acirradas pelo poder na corte francesa. Quando Alexandre completou 9 anos, um evento surpreendente ocorreu, causando ondas de desconforto na nobreza. Durante um importante evento religioso, o jovem príncipe real desapareceu por várias horas, causando grande preocupação na corte. Após uma extensa busca, ele foi encontrado escondido nos aposentos privados de uma das damas de sua mãe, adornado com seu melhor vestido e encantado em representar o papel de uma princesa aprisionada em uma torre encantada. Ao ser interrogado por seu pai, o severo rei Henrique II, o rapaz não demonstrou constrangimento. Eu queria experimentar a sensação de ser tão deslumbrante quanto as damas da corte, disse ele com franqueza. O rei ficou chocado. Em seu reino, força e masculinidade não eram apenas preferíveis, eram obrigatórias. Enfurecido, ele ordenou que seu filho fosse disciplinado e trouxe tutores mais rigorosos para lidar com esse comportamento pouco ortodoxo. No entanto, a repressão apenas forçou as inclinações do príncipe a se manterem ainda mais em segredo. Alexandre aprendeu desde cedo a manter uma imagem pública aceitável enquanto ocultava sua verdadeira natureza. Sob o pretexto de estratégia, sua mãe permitiu suas visitas clandestinas aos domínios femininos, condicionadas ao seu voto de sigilo. Assim, o príncipe embarcou em uma exploração furtiva,
nutrindo seu eu feminino, velado pela tutela silenciosa de sua mãe. Catarina, alguém que compreendia o incomum, reconheceu o valor político estratégico de uma criança atípica. Seu caminho de aprendizado combinou deveres reais com suas atividades clandestinas. Ele se destacou em línguas como latim, francês, espanhol e italiano, mas possuía uma afinidade extraordinária com artes visuais e dança. Um prodígio em performance e dança, ele também foi tutorado por mais do que apenas soldados e diplomatas. Ele aprendeu com alfaiates, perfumistas e mestres de etiqueta habilidosos. Em termos oficiais, essas lições foram cruciais para a compreensão da vida na corte francesa. No entanto, elas fomentaram um reino clandestino que ele estava construindo em segredo. Aos 12 anos, a vida de Alexandre Edouard tomou um rumo sem precedentes em 1563, quando seu pai, o rei Henrique II, sofreu uma morte brutal durante um torneio de justas. Uma lasca de lança perfurou seu capacete, resultando em ferimentos letais. Após dias de agonia, o rei sucumbiu, passando o trono para o irmão mais velho de Alexandre, Francisco II. Francisco, no entanto, reinou por apenas um ano antes de perecer em condições misteriosas que alimentaram rumores de envenenamento. Seu irmão mais novo, Carlos IX, menor de idade na época, tornou-se o próximo monarca. Catarina de Médici assumiu o poder como regente, governando a nação fragmentada com determinação inabalável. Com Francisco governando sob a autoridade de sua mãe, Alexandre, agora Duque de Anjou, observou e aprendeu. Ele não se concentrou apenas em questões diplomáticas e estratégicas, mas também reconheceu o papel crucial da imagem pública e das apresentações teatrais. Durante esse período, Alexandre mergulhou profundamente no que hoje chamaríamos de travestismo ou transformação. Com a ajuda de alguns servos fiéis, dentro do ambiente protegido do Palácio Real, ele aperfeiçoou sua persona feminina clandestina. Não se tratava de mera brincadeira, era uma forma de arte. Cada detalhe lhe importava, desde a maquiagem habilmente aplicada e o cabelo meticulosamente penteado, até as posturas graciosas, os gestos delicados e uma voz melodiosa suavizada pela entonação. Séculos depois, um diário esquecido, desenterrado nos arquivos do Louvre, proporcionaria vislumbres intrigantes desses momentos privados. Hoje, fui enriqueta por 2 horas inteiras, escreveu ele aos 16 anos, referindo-se carinhosamente à sua persona feminina. Madame de Montpensier me viu no corredor e não me reconheceu. Disse que eu era uma das damas mais elegantes que ela já vira. A sensação que experimentei foi indescritível. Essas reuniões clandestinas serviram como um refúgio psicológico crucial para o jovem príncipe, proporcionando uma fuga das exigências opressivas de sua persona real. Em 1569, com apenas 18 anos, Alexandre Edouard, apesar de suas preferências incomuns, foi nomeado comandante supremo do Exército Real por seu irmão, o rei Carlos IX. Este foi um julgamento crucial. Poderia um príncipe conhecido por seu comportamento sensível e gosto pela poesia comandar soldados durões em conflitos brutais? A resposta foi rápida e espetacular. Nos campos de batalha sangrentos de Jarnac e Montcontour, Alexandre surpreendeu a todos. Suas estratégias foram audaciosas, bem-sucedidas e triunfantes. Ele derrotou as tropas protestantes com uma mistura de táticas inovadoras e liderança cativante. Ironicamente, as qualidades exatas que as pessoas ridicularizavam, sua intuição, cautela e acuidade emocional, provaram ser suas armas mais potentes na guerra. Traços femininos lhe conferiam a capacidade de prever seus adversários e liderar com uma tranquilidade incomum em meio a tiros. No entanto, mesmo em batalhas sangrentas, Alexandre seguia seus rituais pessoais. Após cada vitória militar, seus oficiais mais próximos observavam um hábito incomum. O comandante se isolava em sua tenda particular por horas. Ao ressurgir, exalava um aroma floral fresco e uma atitude surpreendentemente pacífica, aparentemente deslocada no campo de batalha.
Seus soldados logo aprenderam a aceitar isso sem questionar. Em 1573, surgiu uma oportunidade imprevista. Graças a uma campanha sofisticada e habilmente orquestrada, liderada por sua mãe, Catarina de Médici, Alexandre foi eleito rei da Polônia e grão-duque da Lituânia. Este foi um triunfo diplomático, com presentes suntuosos e alianças matrimoniais cuidadosamente planejadas. A máquina Médici garantiu os votos necessários da nobreza polonesa. Para Alexandre, esta nova coroa representava mais do que uma promoção, oferecia-lhe uma fuga. Pela primeira vez, ele pôde governar distante do olhar atento da corte francesa, enquanto o rei da Polônia, Alexandre, agora reconhecido como Henrique da Polônia, rapidamente redefinia sua corte em Cracóvia. Isso evoluiu para uma impressionante exibição de opulência e peculiaridade sem precedentes na história polonesa. Acompanhando-o estava um grupo de elite de jovens franceses notavelmente belos e sofisticados, a quem a nobreza polonesa chamava ironicamente de les mignons, ou queridinhos. Esses homens serviam não apenas como companheiros, mas também como conselheiros pessoais, confidentes e muito mais. Escondidos do escrutínio público dentro dos muros do palácio, esses mignons participavam de cerimônias privadas intrincadamente planejadas com Henrique. Nessas reuniões clandestinas, o rei e seus poucos escolhidos assumiam os papéis de damas da alta nobreza europeia, transcendendo o mero travestismo para uma expressão artística de teatro e fantasia. Elas adornavam vestidos elaborados, penteavam os cabelos umas das outras, aplicavam maquiagem com maestria e até apresentavam danças e performances provocantes. Um relato confidencial escrito pelo embaixador veneziano em Cracóvia descreve uma dessas ocasiões com uma mistura de intriga e consternação. O rei e seus associados preferidos frequentemente se reuniam em aposentos isolados para atividades que me abstenho de detalhar devido ao escândalo. Em algumas ocasiões, observei o monarca emergir, vestido como uma mulher incrivelmente convincente, ostentando seios artificialmente esculpidos que enganariam qualquer homem. Suas companheiras, igualmente transformadas, o seguiam com graça elegante, espelhando a nobreza de uma corte real de sonho. A cena era ao mesmo tempo cativante e profundamente inquietante. No entanto, essa ilusão não pôde persistir. Em maio de 1574, o desastre aconteceu. O irmão de Henrique, o rei Carlos IX da França, faleceu inesperadamente, sem deixar herdeiro homem. Por direito de nascença, Henrique era o próximo na linha de sucessão ao trono da França. Chegara a hora de retornar. A saída de Henrique da Polônia foi rápida, porém estratégica. Seu retorno à França foi orquestrado como uma grande e majestosa exibição de charme e espetáculo. Em Veneza, ele passou 3 dias consecutivos adquirindo sedas raras, joias requintadas e os melhores perfumes da Europa. Oficialmente, esses eram presentes para sua futura rainha, mas documentos ocultos revelados posteriormente provaram o contrário. A maioria das aquisições custosas destinava-se a ele próprio, a Henrique Queta. No mesmo ano, Henrique foi coroado rei Henrique III da França na Catedral de Reims. A cerimônia foi solene e magnífica, mas significou o fim de sua liberdade pessoal. Ao retornar à França, o cenário político tornou-se significativamente mais hostil, e cada ação sua era observada de perto. No entanto, como rei, Henrique jurou governar de acordo com seus desejos. Ele transformou o Louvre em uma meca de cultura, moda e sofisticação incomparáveis. As artes prosperaram, mas também as fofocas. Os murmúrios sobre sua vida privada se intensificaram. Em Paris, fofocas, inveja e suspeitas circulavam em torno de sua amada, agora com ele. Enquanto isso, as transformações femininas secretas de Henrique, agora elaboradas e teatrais, persistiam nos aposentos secretos do palácio. Os espectadores detalhavam longos preparativos nos quais Henrique e suas companheiras se ajudavam mutuamente na aplicação de maquiagem, no penteado de perucas e na vestimenta de qualquer nobre. O engano era tão convincente que até mesmo os funcionários do palácio
Às vezes não reconheciam o rei enquanto ele atravessava graciosamente os corredores ao amanhecer, vestido como uma dama da corte. Em 1575, Henrique casou-se com Luísa de Lorena Vaudémont, uma aparente união política. No entanto, uma afeição autêntica e profunda floresceu entre eles. Luísa era inteligente, discreta e surpreendentemente aberta em relação às peculiaridades do marido. Em vez de se escandalizar, ela demonstrava curiosidade. Henrique confeccionou ele mesmo o vestido de noiva, deixando os alfaiates reais impressionados com sua habilidade na moda feminina. No dia do casamento, dedicou horas a pentear os cabelos de Luísa com cachos e pérolas, um estilo que influenciaria as tendências por décadas. Mais tarde, Luísa transcendeu seu papel de mera rainha, tornando-se sua confidente e, ocasionalmente, sua cúmplice. Documentos do século XIX desenterrados revelam que Luísa não apenas emprestava vestidos e joias para os disfarces de Henrique, como também às vezes participava, auxiliando com maquiagem, espartilhos e papéis. Esse vínculo incomum e privado era segredo para todos, exceto para seu círculo íntimo. No entanto, nem mesmo a devoção de uma esposa amorosa pôde proteger Henrique da turbulência que se formava. Seus adversários, fanáticos protestantes e católicos rígidos, exploravam todos os boatos. Panfletos escandalosos o retratavam como efeminado, imoral e inadequado para governar, com termos como sodomita e herege usados em caricaturas grosseiras por toda Paris. A calúnia mais prejudicial era questionar sua masculinidade. Em uma era em que o poder real estava ligado à força, ao combate e à virilidade, qualquer indício de suavidade ou feminilidade podia ser letal. A personalidade extravagante de Henrique, seu guarda-roupa extravagante e seus associados andrógenos, juntamente com suas ausências noturnas, foram usados como armas em uma brutal campanha de propaganda. A Liga Católica, liderada pela influente família Guise, era sua adversária mais formidável. Com o apoio militar da Espanha, a Liga instigou a rebelião na capital. Em uma caótica manhã de maio de 1588, Paris explodiu. O dia das barricadas havia começado. Sob coação e com grande desonra, o rei Henrique III abandonou sua cidade. Encontrou refúgio em Blois, um lugar que o separava de seu mignon, sedas, perfumes e, mais dolorosamente, Henriqueita, a tranquilidade que sempre conhecera. Mergulhado no desespero, a aparência do monarca tornou-se cada vez mais descarnada, e ele não era mais a figura resplandecente que cativava cortes de Cracóvia a Veneza. No entanto, Henrique III recusou-se a aceitar a derrota. Em um movimento dramático e violento que espelhava suas transformações pessoais, em 23 de dezembro de 1588, orquestrou o assassinato de seu maior adversário, Henrique de Guise, o líder da Liga Católica. Guise compareceu ao que parecia ser uma audiência privada nos aposentos reais em Blois, apenas para ser emboscado e morto pelos guardas pessoais do rei. No dia seguinte, o irmão de Guise, um cardeal de alta patente, também foi executado. Em 2 dias, ocorreram 2 assassinatos. Foi uma demonstração alarmante de poder. No entanto, em vez de trazer estabilidade, empurrou a França para o caos. Os assassinatos fizeram Henrique parecer ainda mais vil aos olhos dos católicos devotos. Seu isolamento político piorou, seus adversários se reuniram e seus apoiadores diminuíram. Agora mais solitário do que nunca, Henrique passou seus últimos meses em uma decadência silenciosa, mas desesperada. Com seu círculo íntimo ausente, sem suas cerimônias suntuosas e sobrecarregado pela guerra iminente, ele se tornou um reflexo vazio de si mesmo. Em 1º de agosto de 1589, um jovem frade dominicano chamado Jacques Clément chegou ao acampamento real de Henrique em Saint-Cloud, alegando levar informações cruciais para o rei. Exausto e possivelmente buscando apoio, Henrique concedeu uma audiência ao monge. Em particular, Clément revelou uma adaga escondida e a cravou no abdômen de Henrique. Henrique sucumbiu à agonia e seu ferimento foi fatal. Ao dar seu último suspiro durante a noite, Henrique III convocou Henrique de Navarra, o futuro monarca. Embora protestante, Navarra havia lutado por muito tempo ao lado do rei contra a opressão da Liga.
Em seus últimos suspiros, Henrique III dirigiu-se a ele: Meu irmão, testemunha como pereço, por demorar em reconhecer os verdadeiros servos de Deus. Na madrugada de 2 de agosto de 1589, o rei Henrique III, o último rei dos Valois, morreu aos 37 anos, e com ele desapareceu um reino envolto em mistério. O relato convencional do reinado de Henrique tem sido frequentemente apresentado em termos de escândalo, escárnio e condenação moral. Os mignons eram retratados como decadentes, frívolos. O próprio Henrique era retratado como um governante fraco, vaidoso e pervertido. No entanto, por trás dessas distorções, encontra-se uma realidade muito mais intrincada. Henrique III era um homem dividido entre duas personas, uma ditada por seu direito de nascença e a outra insinuada por seu espírito. Em uma época de severa autoridade monárquica e turbulência religiosa, ele encontrou consolo na elegância feminina. Um homem que era tanto guerreiro quanto artista, tirano e visionário, soberano e soberano. Ele governou uma França fragmentada, repleta de inimizade religiosa e fanatismo político, mas ansiava por harmonia, estética e conhecimento. Poesia e estratégia tinham o mesmo charme para ele. De dia, ele vestia armadura, à noite, espartilhos. Em uma época em que o desvio das convenções de gênero poderia derrubar uma dinastia, Henrique optou repetidamente pela autoexpressão, apesar de escondê-la atrás de portas trancadas. Investigações acadêmicas recentes em arquivos do passado redefiniram Henrique. Seus diários ocultos, relatos em primeira mão e cartas codificadas sugerem um homem cuja feminilidade não era sua fraqueza, mas seu desafio. Em sua transformação em Henriqueta, ele não estava fugindo de seu papel. Ele estava recuperando seu espírito. E seus mignons? Eles não eram meramente companheiros indulgentes. Eles eram seus aliados, seus reflexos, seus parentes. Em união, eles criaram um reino encerrado em outro, um domínio encantado velado em ilusão, mas que oferecia libertação. A rainha Luísa, mais do que uma mera espectadora, contribuiu significativamente para essa corte oculta. Sua compreensão silenciosa, seu envolvimento em rituais clandestinos e sua devoção inabalável até o fim sugerem um amor que transcende a maioria dos matrimônios reais. No entanto, pode-se argumentar que a maior tristeza de Henrique não foi seu assassinato, mas sim a recusa do mundo em reconhecê-lo. Aos olhos do público, ele foi o último monarca de uma dinastia em declínio, um desastre político, um governante que perdeu sua capital e caiu nas mãos de um clérigo zeloso. Confidencialmente, ele era algo muito mais raro, uma alma que ousou viver realidades duais, que prezava da estética, a sensualidade e a gentileza em meio a um mundo que exigia dureza e autoridade. Sua herança foi sufocada por calúnias e desgraças, sua essência distorcida por séculos de zombaria. No entanto, agora, o véu está sendo gradualmente levantado. A história pode não ter sido preparada para Henrique III, mas talvez estejamos agora.